Bom, pessoal, vou só me apresentar rapidamente, porque existe sempre uma confusão de quem eu sou. Eu sou Vanessa, na verdade, eu tenho essa empresa, como a Cláudia falou, a SET, eu e minha sócia Deliane, que estava com o nome na PowerPoint anterior. A gente trabalha basicamente com a ideia de arquitetura corporativa, como implantar e fazer diagnóstico do seu nível de amadurecimento em arquitetura corporativa. E mais importante, quando você pensa grande, mas começa a fazer pequeno, como é que se desenvolve software com uma visão de arquitetura corporativa. Então, eu não tenho que pensar, ai, meu Deus, para eu poder fazer arquitetura ou desenvolver um software pensando nisso, então eu vou ter que parar, criar um monte de modelo para depois voltar e desenvolver o meu software. Não, desenvolve o seu software. Estabelece uma organização, um padrão de construção. Deixa aquele padrão lá. Outra pessoa que vier desenvolver um outro software, talvez ela não use aquele padrão, talvez ela melhore aquele padrão. E aí talvez você não vá parar naquele momento, porque não é um daqueles 100 objetivos que você estava priorizando, que é construir os modelos e padrões para linhazinha de arquitetura e desenvolvimento de software. Talvez você esteja ainda construindo os modelos de processo. Mas constrói as coisas que você está fazendo em paralelo e que não podem parar, porque eu não vou parar de desenvolver software, eu não vou parar de construir outras leis, eu não vou parar de prover um serviço para fazer arquitetura e depois fazer isso da melhor maneira. Então, a gente procura desenvolver software estabelecendo padrões, procura trabalhar agora, recentemente, com transparência, pensando em como é que eu posso ter pensar em aplicar características de transparência, muitas delas que são requeridas pelas leis que já existem aí, licença de formação, Carta do Cidadão e outras leis complementares, mas com uma visão de arquitetura. Quando eu olho para aquele conjunto de informações que faz parte de um dos meia dúzia de benefícios que foram escolhidos, e coloco, e se eu quiser implementar requisitos que vão prover transparência? Será que eu consigo organizar a informação e prever no meu metamodelo, na minha anotação, informações que são relevantes para eu poder também atingir esse objetivo? E aí a apresentação gira com esse objetivo. Vê que a gente inventou aqui um logotipo para a coisa de transparência dos macaquinhos. Eles agora enxergam, escutam e ouvem. Só passar? Do ladinho. Do ladinho. Acho que é a mesma coisa que eu vi. Eu vou passar aqui, melhor. Só clicar no meio, né? Inicialmente, só para equalizar, parece que o conceito de transparência ele é bastante simples, mas existe um termo que muitas pessoas utilizam até hoje, quando elas chegam e falam assim, eu não quero saber como é que isso é feito, não, eu quero dar para você uma informação e eu quero receber o software pronto. Eu quero que isso seja transparente para mim. Aí eu falo, não, você quer que seja opaco, né? Você não quer que seja transparente, você quer saber só a entrada que você vai dar e a saída. E transparência não é isso. A transparência é aquilo que você vai ver através. Eu quero saber como isso é feito e como é que você chegou no resultado final. É a qualidade do que é transparente. E aí, uma pessoa transparente, ela se mostra tal como é, sem muitos segredos. E aí, quando você pensa em transparência, nesse conceito de transparência para a organização, é quando você torna pública uma informação. E, veja bem, tornar pública não é só divulgar. Divulgar é só o primeiro passo na implantação de transparência. Porque quando você pensa em transparência organizacional, o que você quer não é só permitir o acesso, não é só colocar a informação lá disponível ou no site, ou através do SIC, ou através de um telefone para a pessoa acessar. Você quer que ela faça uso daquela informação. Você quer garantir que essa informação tenha qualidade para que ela possa ter segurança para utilizar. Você quer melhorar o entendimento. Tem públicos distintos e eles têm que ver essa informação de maneiras distintas para que eles consigam entender. E eu quero garantir que eu possa verificar se essa informação é verdadeira ou não. Eu quero saber de onde ela veio, para que ela serve, para onde ela vai, como que cálculo foi feito para gerar essa informação. E aí, toda essa escadinha proposta pela Cláudia na tese de doutorado dela, lá atrás, vão me dar realmente, vão me ajudar a realmente implantar todo o conceito de transparência.
E a gente sabe que a gente está fazendo coisas, né? A gente não está parado no tempo. A gente tem a lei de acesso à informação, tem a Carta de Serviços ao Cidadão, tem uma série de leis complementares e decretos que já foram liberados e que as pessoas têm que atender. Tem outras leis que já existem, que a gente não chamava de leis que vão visar a transparência, mas, no fundo, é isso que elas querem fazer, como a SOX. Né? Eu estou focando em um conjunto específico de informações para garantir benefícios específicos, né? E eu quero que as pessoas tenham acesso a essa informação, as pessoas específicas, mas que elas tenham acesso à informação. E, no caso da SOX, eu quero garantir que mitigar riscos e controlar fraudes possíveis em informações financeiras. Então, estou querendo dar transparência para um tipo de informação com benefício específico. E isso também é transparência. E, além disso, eu tenho uma série de movimentos brasileiros e internacionais. E aí, bom, vocês que, de repente, estão acompanhando e entram nesses sites, eles falam um monte de coisa e fazem um monte de diagnóstico, alguns tenebrosos, né, sobre a avaliação de transparência, não só no Brasil, mas mundial. E a gente não está, assim, mal em relação aos outros, está todo mundo muito mal ainda em implantar e transparecer a informação para o cidadão. E uma série de outros, eu coloquei só aqui alguns exemplos. Mas por que eu quero ser transparente, né? Parece que é óbvio, porque, afinal de contas, todo mundo está aqui num organismo público, e a primeira coisa que a pessoa fala é porque tem uma lei e eu tenho que fazer a lei valer. Né? Eu tenho lá que atender às questões regulatórias aderentes às práticas de lei de acesso, eu tenho que implementar a Carta do Cidadão, que a gente sabe que não está ainda completamente implementada, e tenho que fazer, né, que é o que a gente tem uma palavrinha que está ficando muito na moda hoje em dia, eu tenho que empoderar o cidadão, né? Tornar ele participante da gestão do Estado. Tá, mas isso tudo é legal, mas por que mais eu queria fazer isso, né? Será que a gente também não poderia pensar em transparência, mas como um conceito também interno, né? Eu quero também tratar questões de competitividade, mesmo interna. Eu quero ser competente no que eu estou fazendo. Eu quero ter mais qualidade no serviço. Se eu não conheço muito bem as informações com as quais eu trabalho, se elas não são transparentes para mim, como é que eu vou prover a melhor informação para o outro do meu lado que consome a informação que eu gero? Né? E aí a conquista de confiança. E aí, quando eu falo dessas coisas, isso é uma discussão que a gente teve, né? A gente tem ao longo de muitos anos na participação do grupo de pesquisa lá na Unirio, que trata desse tema, e a gente está construindo um modelo de maturidade que eu vou falar um pouco mais na frente. Quando a gente junta essas visões, né? E eu não sou funcionária pública, eu venho da empresa, e a Cláudia, como um participante, aí, né, como professora da universidade e participante do Conselho de Inovação da empresa, a gente sempre ficou questionando, mas quando eu penso em transparência por esse aspecto, eu não preciso ficar voltada só para a empresa pública. Né? Quando eu penso na empresa privada, eu não estou querendo só pensar, ela tem que lucrar e acabou. Né? Se eu tenho, e aí é uma coisa difícil de medir, mas se eu tenho um funcionário feliz, que conhece o que ele está fazendo, eu ganho mais dinheiro. E eu, que sou dona de empresa, quero que ele esteja muito feliz. Né? Eu já vi isso claramente com os funcionários que trabalham para mim. E aí a questão de implantar práticas de transparência, de todas as características, inclusive que constam na Lei de Acesso à Informação, elas são importantes não só para um organismo público, elas também são muito importantes para um organismo privado, porque ele faz com que as pessoas interajam melhor, que elas criem, que elas tenham maior competitividade, que elas... Quanto mais informação eu tiver acesso e quanto mais informação eu puder relacionar com as outras, eu entender quando eu mexo em alguma coisa, onde que eu impacto, eu consigo ter um diálogo maior. Então, eu aumento um retorno que, às vezes, não é só um retorno financeiro. Quando a gente fala de ROI, né, que é outra palavra da moda, Return of Investment, ROI para a empresa pública também é importante. Não é que ela vai lucrar mais, ela vai gastar menos, ela vai tornar o cidadão mais feliz. Isso tudo também é ROI. A gente sempre olha a ROI com um cifrão do lado, né? Mas, às vezes, o cifrão não é exatamente esse o retorno que eu estou esperando. Oi? Eu vejo todo mundo. Se alguém fala, eu estou escutando. E aí a história, foi as últimas discussões que a gente vem tendo já há algum tempo no grupo de pesquisa, é que a transparência também é interna. Né? Quando eu trato de questões como publicidade, como detalhamento, como atualidade, que são características que constam nas leis de acesso e que a gente, né, propôs lá no modelo de maturidade, eu também estou querendo fazer isso com as pessoas que trabalham dentro da empresa. E aí a transparência não é só de mim para o que está lá fora, é de mim para o que está na baia do lado. E, com isso, eu tenho maior entendimento, maior segurança e um maior engajamento das pessoas. Aí você fala, beleza, acredito em você, Vanessa, mas o problema é que por onde é que eu inicio? Né? Quais informações eu vou divulgar?
Quem é responsável por essas informações, o que fazer com as informações disponibilizadas. Eu já tenho essas informações de maneira que eu possa computacionalmente utilizá-las, e aí a gente volta, que todo mundo já falou, né? Acho que a computação surge como um instrumento para ajudar a gente a fazer as organizações das informações, a poder disseminar elas em escala. Mas como é que eu uso? Como é que eu uso TI? Como é que eu uso todos esses mecanismos para me ajudar a transparecer? É claro que já existe algumas iniciativas do governo. Uma delas é um guia que está na segunda versão. Se você olhar praticamente todos os sites do governo seguem a mesma estrutura no link acesso à informação. Não é à toa. O guia ele propõe justamente a criação da seção de acesso à informação nos sítios eletrônicos. Mas, veja bem, ele está no primeiro passo. Ele trata da divulgação da informação. Eu quero estampar a informação lá no site para que as pessoas possam ler. E aí, se alguém for do Banco Central, me desculpa, é totalmente aleatório, tá? Vários sites de várias autarquias e órgãos do governo que eu pesquisei estão na mesma situação. Você entra num site qualquer de algum órgão do governo e se depara e clica lá, acessa a informação. E o que você vê? Eles colocaram. Eu coloquei lá, tem um link para as despesas coadiárias e passagens. Tem lá, no ano de 2012, um link lá, que não sei se dá para ver daí, mas que diz lá, abril de 2012, XLS 533 KB. Eu, que sou da área de TI, formada em área de TI, eu entendo que eu estou falando de uma planilha Excel que tem um tamanho aí que não é muito grande, é razoável, eu consigo baixar. Mas um leitor, um cidadão comum, ele não consegue entender essa informação. Mas isso é só um problema de formato. Existe um problema muito maior, que aí já foi dito por várias pessoas aqui, inclusive pela Cláudia, que é o seguinte: um sujeito, João, deputado ou funcionário público de qualquer uma das autarquias, fez uma viagem, gastou X reais. E daí? Para quê? Com que propósito? Que projeto ele está trabalhando que fez com que ele fizesse essa viagem? Que ações foram decididas? O que resultou isso? Qual é a próxima viagem que teve relação com essa, que acabou resultando dessa? Então, assim, uma informação por si só, ela não é nem informação, né? A gente na academia fala muito sobre dado, informação e conhecimento. Eu estou no nível do dado ainda. Talvez eu chegue no nível de informação quando eu relacione essas coisas. Talvez eu chegue no nível de conhecimento quando eu comece a entender se aquilo valeu a pena ou não. Então, não adianta, quando você vê na televisão alguém discutindo, fulano ganha não sei quantos mil reais, ele ganha demais. Ele faz o quê? Primeiro, qual a responsabilidade dele, qual o retorno que ele dá para o órgão que ele trabalha, qual o retorno que ele dá para o cidadão que está pagando, né, que a gente diz, né, que o cidadão está pagando o salário dele. Então, não adianta você simplesmente fazer a avaliação de uma pessoa pelo trabalho em relação ao quanto ela ganha ou em relação à quantidade de despesas de viagem que ela fez. Então, às vezes, você pode ver uma pessoa que teve uma despesa de viagem que você normalmente consideraria baixa, num mês, mas ela não fez nada. E outro que fez 10 vezes isso, mas ele fez um monte de coisa. Mas você vai apontar o dedo para aquela pessoa que fez 10 mil reais de passagens diárias num mês, porque aquilo é um absurdo, então ele está roubando dinheiro. E as coisas não são assim. Então, quando você dá a informação como um primeiro passo para divulgar as informações, é muito importante, porque você tem que começar em algum lugar. Mas a gente também tem que ter em mente, quando você faz esse tipo de coisa, você começa a abrir prerrogativa para as pessoas fazerem análises baseadas em apenas alguns fatos, e não na relação de todos eles. Então, você subiu lá um degrauzinho na escada, mas aí você se depara, né, com o fato de que ainda tem muita coisa para ser feita. Porque transparência vai além de fornecer acesso à informação. Quando eu divulgo a informação, esse é o primeiro passo. Depois eu tenho que pensar em como que eu vou melhorar a qualidade disso para as pessoas utilizarem, verificarem, entenderem, para elas pensarem em cima daquela informação. E a gente sabe que isso não é fácil, porque aí eu volto até ao que a Patrícia estava falando, né? Eu achei muito interessante o que ela disse, eu não conhecia, eu não sabia em que ponto estava todo o programa da GES Pública, eu não sabia que estava tão avançado assim. Acho que eu estava com uma expectativa tão baixa ainda em relação ao avanço de transparência no governo, que eu fiquei positivamente impactada. E vai além disso, porque foi uma das coisas que ela falou. Quando você dá esse tipo de informação, até mesmo quando você melhora a qualidade para ver a transparência, tem que ensinar o sujeito a ler aquilo, né? Depois de tantos anos, o cara não tendo acesso àquele tipo de informação, não podendo pensar sobre como é que ele pode
acompanhar o governo da cidade, do estado, do país. Aí, quando você dá a informação, mesmo que seja assim pouca, você fala assim, gente, mas o que aquela pessoa faz com aquilo? Será que eu tenho ideia de que ela sabe tocar naquela informação, em raciocinar e pensar, em fazer análises? Então, assim, a gente sabe que é um trabalho bastante difícil, bastante complexo. E aí, voltando, né, aí um repeteco de alguns slides, para eu poder fazer tudo isso, começar a relacionar a passagem que a pessoa utilizou para ir de Brasília para Bahia, o táxi que ela utilizou, e mais os outros 2 que ela foi para não sei aonde, foi para uma outra empresa, foi fazer não sei o quê, para eu relacionar com a ação que ela realizou, com o projeto que ela estava trabalhando, com o resultado que isso gerou no futuro, eu preciso conhecer a relação entre essas informações. E o que a gente vê hoje é que tem muito sistema, tem muita coisa em banco de dados, mas elas não estão relacionadas, e tem muita coisa fora dos bancos de dados. Tem muita coisa ainda na planilha da pasta pessoal de quem está mexendo naquela informação. E só está com aquela pessoa. E aí você tem que começar a pensar, mas, obviamente, eu não vou, por exemplo, me deparar com uma situação numa organização qualquer que está essa e falar assim, para tudo para organizar tudo. Eu vou pegar, sei lá, 2 caixinhas daquela verde e vou falar assim, vamos melhorar esse aspecto aqui, e depois a gente vai crescendo essas coisas. Porque a ideia que eu quero ter no final olha só como é que né, quando você vai mandar construir a sua casa. Por isso a palavra arquitetura, ela não existe à toa. Né? Quando eu peço para um arquiteto e dou para ele as ideias, o ideal que eu quero de moradia, ele começa a construir modelos para representar, para poder construir esse ideal, e que vão me dar diversas informações para que pessoas diferentes que precisem daquelas informações vejam um aspecto que seja importante para ela, sem perder a relação com o todo. Então, o cara que está preocupado lá com a construção das paredes, com a parte toda elétrica da casa, ele tem que olhar mais para aquele modelo ali, para aquele modelo aqui da direita, mas sem perder o fato de que a disponibilização dos móveis previsto pelo arquiteto para a construção daquela casa é essa aqui. Então, ele tem que estar atento, porque pode ser, por exemplo, que não tenham previsto tomadas suficientes. Então, quando ele conhece o todo e a relação entre as coisas, ele pode falar assim, esse modelo aqui eu vou colocar uma tomada a mais. Porque eu conheço o todo e eu sei o que o cliente final quer. O que o cliente final quer, que é um sujeito que não entende nada de arquitetura, é isso aqui. Então, quando alguém pede um sistema, o que a pessoa quer é um sistema que funcione e faça o que ela quer. Mas ele não sabe exatamente como é que as coisas vão funcionar. Os outros precisam saber e ter a relação exata com aquilo. Por isso, a história que, se eu cortar a cabeça do aspecto do negócio, eu fico acéfalo mesmo. Porque, se eu começo a construir sistema sem pensar em quem vai usar e com que propósito, é o que acontece hoje. Né? Tem um monte de sistema que faz a mesma coisa e não faz direito. E aí, esse povo de TI não sabe fazer nada direito. E aí, coitado do cara de TI, que fez com base nos requisitos que foram enviados para ele, sem ter a exata noção de que trabalho que era realizado, porque nem ele tinha esse conhecimento. E aí, por isso, a arquitetura corporativa, vou passar rapidinho, esse slide já estava lá no outro, é um conjunto de modelos necessários para representar uma organização. John Zachman é um senhor super simpático, que já veio fazer algumas palestras aqui. Até uns 5 anos atrás, ele fazia as palestras com projetor, com aquela folhinha de plástico que ele escrevia. A gente ficava desesperado, porque a gente não sabia onde catar aquela máquina. E aí, acho que ele disse que, há uns 2 anos atrás, o filho convenceu a ele que o slide eletrônico, segundo ele, realmente era uma coisa muito legal e que ele ia passar a usar, e todo mundo agradeceu imensamente. Retroprojetores. Nem eu sei mais o nome, né, para ver como é que é. Esse aqui também, os slides estão repetidos. A ideia é que, quando eu penso em transparência como um apoio para a arquitetura organizacional, eu tenho a minha empresa, que eu tenho pessoas trabalhando, que estão organizadas de acordo com uma infraestrutura física e tecnológica. Então, tem pessoas trabalhando em baias, dentro de uma localidade, que é um prédio, que tem um conjunto de servidores, cada um tem um computador pessoal para trabalhar, esse computador está ligado numa série de servidores e bancos de dados, enfim, uma série de relações entre si. Trabalham com um conjunto de informações, consumindo e produzindo, utilizam aplicações para realizar a manipulação dessas informações, executando o processo de trabalho para atingir objetivos definidos pelas estratégias que aquela organização impôs. E aí, como a Cláudia havia falado,
Quando eu estou executando uma série de projetos, a gente chama de projetos no nosso dia a dia, né? Todas as ações que a gente realiza, por mais que sejam processos, elas estão dentro de um contexto, porque senão você fica trabalhando a vida inteira sem saber qual é o objetivo que você está atingindo, né? Então, você estabelece projetos para ter começo, meio e fim. Só que eles têm que estar ligados nessas coisas. Só que a pessoa vai lá, planeja e realiza um projeto sem ter a menor ideia de qual é a relação dessas coisas. Ela cata um conjunto de informações daqui, cata lá um sistema que ela precisa usar, ela sabe que ela tem que executar algumas atividades de um processo e ela sai fazendo ela. Mas, quando eu conheço a relação entre essas coisas, eu começo a realizar projetos dentro de um contexto integrado de informações. E aí você fala, mas aí quando eu for construir arquitetura corporativa, né, quando eu vou construir os modelos que vão relacionar essas coisas todas, como é que eu incorporo transparência nessas questões? A gente chama transparência e outras áreas de trabalho como requisitos transversais à arquitetura. Então, quando eu penso, por exemplo, em implantar características e práticas de transparência, e aí eu pego algumas informações que são solicitadas pelas leis, é que, quando eu for criar o meu metamodelo dos dados que eu quero representar, um dos conceitos que eu vou ter sempre querer lá representados para que eu consiga implantar transparência é que, para cada informação, eu tenha a periodicidade de atualização dela, qual é a classificação do sigilo, quais os locais em que ela é divulgada e qual é a fonte dessa informação. E tudo isso, você vê, são características de arquitetura, mas quando você olha a lei de acesso, é justamente isso que transparência pede. Então, quando eu penso em organizar a informação e prover informações específicas, eu já estou fazendo transparência. Eu já consigo fazer meu tique lá, quando eu faço meu diagnóstico, e dizer assim, ó, a informação está lá. Talvez ainda não consiga mostrar, talvez ainda não consiga divulgar ela num site, e tal, mas a informação está lá. O problema que tem hoje é que, mesmo quando eu ligo ou quando eu faço um pedido no SIC, a informação não está lá, eu não sei. E aí eu já tenho alguns colegas que são funcionários públicos e eles me falam assim, Vanessa, existe alguma coisa nessas leis que você fica lendo que diz que, quando alguém me liga pedindo uma informação, eu tenho que fazer uma análise para distribuir essa informação para essa pessoa? Porque eu tenho os dados lá, mas o cara me pergunta assim, qual é o índice, ou a média de tempo que um processo de licenciamento ambiental fica na sua mão? Eu tenho que dizer essa informação, mas eu não tenho. Eu queria saber também, mas é porque tem alguém que tem que sentar, contar todos os tempos de todos os processos que estão lá para poder saber a média. Aí eu falo, teoricamente, sim. Você deveria dar essa informação. Né? Só que aí ele fala, mas é muito tempo. Então, quando alguém me pede uma informação X, às vezes eu demoro 2 semanas para responder, porque eu também queria saber aquela informação. E eu não sei. E aí eu tenho que saber, por exemplo, uma das coisas que a lei de acesso à informação pede é de onde as informações vêm, que processos geram aquela informação. É a questão da rastreabilidade. Né? De onde ela vem e para onde ela está indo. Mecanismos de divulgação, formas de acesso, onde ela está armazenada. Um dos aspectos que eles falam também é mecanismos de backup. Se aquela informação, se eu não tiver acesso a ela num repositório, eu tenho um segundo repositório reserva que eu posso acessar. Então, isso também tem que ter como garantia. E isso é primordial para a arquitetura. Mas aí, voltando para o carinha desesperado, é que, da mesma maneira como para a arquitetura, quando a gente olha, né, e a gente olha também para todos os relatórios desses organismos que tratam de transparência e dizem que tudo está ruim, é que, caramba, eu vou ter que parar e fazer para tudo, eu vou estar sempre ruim, né? Porque é tanta coisa para fazer que eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo isso. E aí, de novo, vem o nosso círculozinho lá, a ideia é pensar grande e fazer pequeno. Né, é estabelecer um conjunto de informações. Inclusive, lá naquele guia que o governo define, ele define um conjunto de informações. A própria lei define um conjunto mínimo de informações. E tudo bem, comece com aquele conjunto mínimo, ou até com o mínimo do mínimo. Para fazer, de repente, melhor, comece com metade daquele conjunto de informações. Mas estabeleça um conjunto para fazer todo o processo de alinhamento, de entender como as informações se relacionam, para poder prover mecanismos de transparência. E aí, para fazer esse trabalho, é que surgiu, né, a ideia do modelo de maturidade. A ideia, para quem conhece modelos de maturidade, como CMMI, MPSBR, que são muito da área de TI, a ideia é que eu não vou ser maduro em todas as coisas que eu preciso fazer da noite para o dia, de maneira desesperada. Eu vou escolher um conjunto de aspectos que eu quero tratar e vou evoluir aos poucos naqueles aspectos. Então, eu vou escolher um conjunto de informações que são as mais importantes para eu transparecer naquele momento. E aí, quando eu penso em arquitetura, eu vou escolher um conjunto de benefícios que eu quero naquele momento para um objetivo específico. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma fusão, então eu tenho que lidar com alguns aspectos financeiros. Então, eu vou tratar com aqueles aspectos financeiros. E aí eu vou começar a lidar com as questões de arquitetura e de como amadurecer a transparência naqueles aspectos. Vocês estavam me ouvindo? Agora que eu percebi que eu cheguei mais perto. Assim. Eu falo meio alto. Então, nessa linha, a gente
vem propondo, né? Esse é um modelo que está ainda sendo construído, no qual a gente propõe 5 níveis para você galgar os espaços para ser maduro em aspectos de transparência. No primeiro nível é o opaco, é o que a maioria das organizações está hoje. Elas estão disponibilizando informações de maneira não sistemática. Não é muito claro qual é o conjunto de informações que ela definiu como padrão para serem divulgados, nem qual é o tempo em que elas estão atualizando aquela informação, por que razão elas colocaram aquilo ali. Então, você entra e pode ter um dia uma coisa, você não sabe quando vai ter de novo, né? E aí você começa a galgar esses passos, quando no nível 2, que é o nível que a gente já finalizou e que a gente propôs que contemplasse todos os aspectos que as leis e decretos solicitam, é que você disponibiliza e fornece essa informação, que é o que tem hoje. Você consegue divulgar. É um nível divulgado. Eu consigo dar a informação, seja ela como for, de alguma maneira, com algum nível de qualidade, eu consigo dar essa informação. No nível 3, ele está preocupado com a questão da compreensão. Então, eu não quero mais só dar a informação para aquelas pessoas. Eu quero que que essa informação tenha qualidade, que as pessoas consigam entender. E aí isso vai muito questões de formato, da relação entre as informações. Então, quando um cidadão que talvez não tenha uma instrução muito alta, quando ele se depara com uma planilha Excel, ou como em alguns lugares eu vi uma planilha CVS. Aliás, vocês aqui no SERPRO têm, tá? Planilha CVS. Ninguém entende planilha CVS, só quem é de TI. Ninguém entende isso. Quando ele olha aquilo, ele não consegue entender que informação é aquela. Então, quando eu começo a prover uma compreensão, uma qualidade maior na informação, ele entende aquela informação. E aí ele começa a poder ter o poder de fazer análise sobre ela, a decidir se ele acha que aquela informação é informação relevante, boa ou não. A partir daí, eu vou pensar em questões de confiabilidade. A organização permite auditoria pelo ambiente externo. Então, eu não só vou dar acesso à informação, como eu vou permitir com que as pessoas consigam segurar ela, trazer para o seu ambiente, fazer análises, verificar se ela é confiável ou não, a olhar a relação entre elas desde quando ela surgiu, né, qual a relação dela com outras fontes de informação e o que eu espero para o futuro, e consigo verificar e manter confiabilidade. E, por último, é a verificável. A organização permite que as suas informações sejam verificadas e auditadas pelo ambiente externo, que é um nível ainda que a gente ainda não trabalhou ainda. Eu vou falar um pouquinho mais do nível 2 lá na frente, mas a primeira coisa que as pessoas perguntam é: mas eu tenho um modelo de maturidade em transparência, ele tem lá um conjunto, tem os níveis, para cada nível tem um conjunto de características que eu tenho que implementar, e para cada característica a gente definiu um conjunto de práticas e produtos de trabalho que devem ser utilizados como base para você analisar se você implementa aquela característica ou não. E aí, como fazer isso? E aí, um trabalho em paralelo que a gente tem feito, que a gente já fez para o nível 2, é propor um processo de diagnóstico, né? Se eu sou uma organização X e eu me deparo com um modelo de maturidade que também está preocupado em implantar as leis, a primeira pergunta que eu faço é: em que ponto que eu estou? Né? E aí a gente desenvolveu um processo de diagnóstico, que tem um exemplo só de parte da planilha de evidências. A gente utiliza os produtos de trabalho que foram definidos como base para poder avaliar os produtos de trabalho correlatos com aquele que a organização possui, para definir em que ponto que ela está. E não é um ponto tem ou não tem, né? Tem parcialmente 20%, tem parcialmente 40%, porque as pessoas têm algumas coisas. Elas não têm tudo, mas têm parte daquilo. A gente já conseguiu utilizar esse processo de diagnóstico em 3 lugares, né? Dentro da biblioteca da Unirio, como parte do processo de desenvolvimento do modelo de maturidade, para fazer uma prova de conceito do processo do modelo e do diagnóstico. Na RNP, uma parte da RNP, e na implantação do museu lá em Minas Gerais, que tem os profetas. O museu que tem, meu Deus, qual é o nome da cidade do museu que tem os profetas? Congonhas. Isso, no Museu de Congonhas, que é um museu que está em construção, e a primeira coisa que eles queriam saber, uma das coisas que eles queriam saber era se o projeto de construção do museu previa características de transparência. E aí a gente utilizou um modelo de avaliação para avaliar o projeto, porque o museu está em construção física mesmo, eles estão pensando ainda em construir parede, né?
E aí, se tudo que eles pensaram de transparência, que não foi feito de uma maneira sistemática, né, foi pensando muito em coisas de acessibilidade, mas não necessariamente de transparência, e acessibilidade é um aspecto de transparência. E aí a gente fez esse trabalho para falar assim, olha, você não precisa construir agora, porque você tem um projeto em andamento, e esse projeto custa dinheiro, mas você pode pensar isso mais na frente, tem alguns aspectos que não foram considerados. E aí é bem interessante. E aí, olhando para o nível 2, e aí eu não vou entrar muito no mérito da discussão de todas as características e todas as práticas, isso é um modelo que está aberto, eu vou mostrar rapidamente depois na frente o site, está tudo disponível, todas as datas da nossa discussão, todas as nossas brigas, está tudo publicado lá, em formato livre, tá? Só eu que uso PowerPoint, ela vive brigando comigo. Está lá no ODT. O modelo está lá, a gente finalizou o modelo do nível 2 em 2013, o nível 2, e a professora Cláudia e o professor Júlio Leite, da PUC, foram apresentar ele em audiência pública em 2013, tanto a ideia do projeto, como o modelo como um todo, e todas as práticas que a gente previa para o nível 2, para considerar as leis, né, a implantação das leis. Em alto nível, ela trata de características de publicidade, que é a capacidade de tornar a informação pública. E aí, gente, desculpa, informação, para mim, é qualquer coisa, tá? Processo é informação. Porque informação é escrita. Então, processo é informação, gente é informação, sistema é informação, né? Eu tenho que ter a documentação daquilo, eu tenho que ter código daquilo, tudo isso, para mim, é informação. Então, quando eu falo de publicidade de informação, é de tudo mesmo. Disponibilidade, a capacidade de ser utilizada no momento que for necessário, portabilidade, a capacidade de ser usada em diferentes formatos, a operabilidade, a questão de clareza, a questão de estar sempre atual, de eu prover mecanismos para que eu mantenha a informação atualizada. E não quando a pessoa for entrar lá no site, ela olhar lá, foi em 2012, eu estou em 2015. Né? E aí, quando que isso é atualizado de novo? Eu nem sei, então é sorte, né, de eu entrar e aquele negócio foi atualizado. Integridade, detalhamento, aí verificabilidade e rastreabilidade. Só como um único exemplo para mostrar para vocês como isso tem a ver com a questão de arquitetura, só retomando, é que as duas práticas para garantir integridade é eu definir a fonte da informação, porque aí eu consigo definir se aquela fonte ela é segura ou não é, e aí eu vou saber se aquela informação é mais segura ou menos segura, e definir a meta-informação da informação. Isso a gente já falou, né? Quando você constrói arquitetura, a primeira coisa que você tem que definir é o metamodelo, porque se você conhece a meta-informação daquela informação, você começa a conseguir relacionar ela com outras informações. Então, se eu tenho um modelo, um metamodelo de processo, e aí eu desenho o processo baseado naquele metamodelo, naquela anotação, quando eu vou criar um metamodelo de um sistema, e aí eu vou modelar aquele sistema, eu consigo relacionar os conceitos de processo com o sistema, de uma atividade onde um sistema vai ser utilizado. E aí eu sei, o que muita gente não sabe, é que quando eu desligo um servidor, quais são os sistemas que param e, por consequência, quais serviços param de ser executados. E a gente não sabe, né? Um servidor caiu. Ai, meu Deus, o que parou? Ninguém sabe. Você vai procurar catar, saber o que foi que parou. Aí, quando você tem a meta-informação, você consegue fazer essas relações e você garante uma das práticas que são previstas na lei para transparência. Então, quando você pensa em arquitetura, você automaticamente, metade das coisas que o governo pede de transparência já foram feitas. Foi o que a gente acabou percebendo, mais da metade já estava ali previsto de alguma maneira. E aqui é só o site do grupo. Esse é um projeto que começou em 2011, uma parceria da Unirio com a PUC, do Rio de Janeiro. Falaram, acho que quem foi que falou no início, que foi a UFRJ, uma confusão, porque eu sou formada em doutorado pela UFRJ. Mas essa é uma parceria da Unirio, na universidade que eu participo com a Cláudia, que a Cláudia me convidou para participar do projeto, e com a PUC, através do professor Júlio Leite. Vem desde 2011, a gente continua. Nesse momento, a gente está desenvolvendo o nível 3. A gente não está mais preocupado olhando para as questões da lei de acesso, apesar de que ela tem sempre que ser um foco, porque se ela muda, eu tenho que rever o nível 2. Não é o caso agora, mas, assim, em como a partir do momento em que eu consigo implantar todas as leis de acesso com qualidade, não só divulgando, como é que, a partir daí, eu começo a empoderar mais o cidadão ou o funcionário daquela empresa privada, para ele poder ter cada vez mais engajamento e retorno e qualidade no trabalho e felicidade, que é muito importante. Quando a gente abriu a empresa 7, uma das coisas que a gente colocou como missão na empresa foi felicidade.
E as pessoas riam muito da gente. Eu falo, gente, se você não é feliz trabalhando, já era. Você não tem como medir isso. E aí, quando você tem informação que é útil, que é segura e que você consegue entender, você vai fazer esse trabalho 2 vezes mais rápido e com muito mais satisfação. É bonitinho, mas é verdade. E só para completar, transparência organizacional tem tudo a ver com arquitetura corporativa. E é isso. Obrigada. Seu óculos, Cláudio. Então,